Olha, a produção de trigo no Brasil, ela é concentrada, ou a maior parte está em dois estados brasileiros. Eu falo do Rio Grande do Sul e também do Paraná. Olha só, o que acontece com os dois estados, principalmente o Rio Grande do Sul? O excesso de chuvas. Não para de chover, nós estamos com registro de perdas em todas as culturas registradas, desenvolvidas no Mato Grosso do Sul, e tivemos números que foram apresentados pela Stonex que reduzem a estimativa de produção de trigo aqui no Brasil, de 10 milhões e 500 mil toneladas, que foi o levantamento anterior, para 9 milhões e 280 mil toneladas. Se eu não estiver enganado, é mais ou menos esses números. E pode ser que tenha ainda mais perdas. Mas para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar com o Jonathan Pinheiro, ele que é consultor da área de trigo e fala sobre essa quebra na safra brasileira do cereal. Jonathan, um prazer tê-lo aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Era previsível que se tivesse uma quebra. Essa quebra que vocês estão estimando, o que ela representa hoje frente à demanda interna brasileira e como que estava se organizando essa cadeia produtiva? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos que nos assistem. Bom, uma quebra bastante representativa. Já se imaginava desde o começo que havia a possibilidade de um ano de El Niño afetar muito a nossa produtividade aqui no Brasil. Anos de El Niño são normalmente muito prejudiciais, principalmente para o Rio Grande do Sul. E esse ano a gente vê a confirmação disso, um ano de El Niño muito forte, chuvas muito acima do normal. A gente vê os valores acumulados de precipitação no Rio Grande do Sul, principalmente para os meses de setembro e outubro, acima os maiores volumes em mais de 10 anos, e isso, claro, está tendo consequências de maneira geral na safra de trigo, né? A gente tem uma quebra de mais de 1 milhão. O grande problema é principalmente a questão do trigo de qualidade. Está sendo colhida uma safra aí acima de 3 milhões, mais ou menos, tanto o Rio Grande do Sul quanto o Paraná. O grande ponto de destaque é o Paraná conseguiu colher antes das chuvas um volume um pouco mais expressivo. A gente está falando em quase 3 milhões de toneladas com qualidade boa no Paraná. Então ele vai ter como suprir boa parte da sua demanda doméstica e ainda eventualmente fornecer um pouco de trigo. A gente sabe que o Paraná também está entregando até mesmo trigo para o Rio Grande do Sul, já alguns moinhos do Rio Grande do Sul comprando trigo paranaense com qualidade, os preços estão respondendo a isso de maneira geral, mas o Rio Grande do Sul acaba sofrendo um pouco mais, assim como Santa Catarina recentemente. A gente viu as chuvas que continuam trazendo muitos alagamentos. A gente viu esse fim de semana no Rio Grande do Sul e Santa Catarina também novos alagamentos, só que o Rio Grande do Sul vai ter menos trigo para atender a sua moagem, provavelmente vai ter que buscar mais no mercado internacional, porque Paraná também não vai ter trigo para fornecer para todos os demais estados do país. Então, provavelmente a gente já vai trabalhando com uma importação maior no Brasil e, eventualmente, custos um pouco maiores. Agora, essa eleição na Argentina pode trazer um fôlego se realmente as políticas por lá tiverem alguma alteração, se forem confirmadas realmente, a gente possa ter paridades de importação um pouco mais baixas e, claro, dependendo de tudo, no meio do caminho do câmbio. Jonathan, nós estamos falando dos impactos da quebra, ou seja, o que o Brasil vai produzir menos, né, vai reduzir na sua produção de trigo. Agora, o trigo colhido, sobre uma condição de desenvolvimento que teve muito sombreamento, que teve excesso de umidade. Se o excesso de umidade é forte, você também tem uma ação fúngica no campo bastante alta. Em relação à qualidade do trigo que vai sair do Rio Grande do Sul, o quanto ele está comprometido? Hoje a gente está trabalhando no Rio Grande do Sul com um número em torno de 1 milhão de toneladas de trigo de qualidade, né, e mais de 2 milhões de trigo de baixa qualidade, né? Isso é um grande problema, principalmente quando a gente trabalha no Brasil como um todo, com a capacidade de armazenagem no país. O Brasil não tem capacidade estática para atender toda essa safra de grãos, seja de soja, seja de milho, que está para ingressar, quanto esse trigo de baixa qualidade. Hoje o milho barato tem alguma dificuldade desse trigo sair para a ração e o principal escoamento seria exportação. O trigo de ração hoje no Rio Grande do Sul, ele é muito competitivo no mercado internacional. A gente está falando em algo em torno de 200 a 210 dólares no máximo. Esse trigo ele tem uma demanda internacional, mesmo com um dom um pouco mais alto, a gente tem um limite aceitável para exportação maior, que vai até 4.000, enquanto as indústrias de ração domésticas trabalham com um dom até 1.500.
Então, tanto por qualidade quanto por preço, o melhor escoamento que a gente tem hoje seria esse trigo sair para exportação, tanto que foi um ponto que a gente manteve nas nossas estimativas, que a exportação deve ser um fator muito importante para o Brasil. Se a gente tiver qualquer problema no escoamento desse trigo para exportação, isso vai ser um grande problema para toda a cadeia no Brasil. A gente vai ter dificuldade para suprir uma demanda de armazenagem e, de maneira geral, também a gente tem consegue com alguma dificuldade suprir esse trigo para ração. Hoje, há um cenário muito parecido do ano passado, que a gente viu no Paraná, estoques de passagem relativamente elevados para um trigo de baixa qualidade que não saía para ração justamente porque tinha um preço de milho muito barato e também tinha dificuldades logísticas para exportar. A dificuldade logística ela continua, a gente vê o porto como um gargalo hoje no Brasil, a gente tem muita soja, inclusive do Centro-Oeste, descendo para Rio Grande, mas ainda assim, agora a partir de novembro a gente consegue uma janela que pode ser bastante interessante para escoar esse trigo do Brasil.